Irmãos, nós vamos hoje ler o texto de Romanos capítulo 8, de 31 até 39, onde Paulo, o apóstolo do Senhor, diz: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma das coisas que nós podemos perceber entre as pessoas, de uma maneira geral, é que a falta de aceitação e a dúvida faz com que levem as pessoas a questionar o amor das pessoas e o próprio amor de Deus e da própria existência, a razão da própria existência. E nós vemos na Bíblia isso quando Jesus estava sendo tentado no deserto, em Mateus 4, Lucas 4 também registram isto, e nós percebemos que Jesus já tinha ouvido lá em Mateus 3,16, quando o Pai havia dito ele no seu batismo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Mas logo em seguida vem o inimigo e ele vai colocar a dúvida, se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus. Nos versos 3, no verso 6, especialmente de Mateus 4. Então, duvidando da prova ou a certeza do amor de Deus. E nós vemos também quando Jesus está ali na cruz, lá no finalzinho, em Mateus 27, até o verso 33 ao 44, ou 39 ao 44, quando as pessoas iam passando lá diante da cruz, e estavam o povo, os líderes, e o texto diz que iam passando, blasfemando contra ele e meneando a cabeça, balançando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes e os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Eu creio que o coração de Jesus, mesmo já certo do sacrifício que ele tinha feito, isso realmente causa um impacto a ponto de sentir algo diante da obra que ele estava fazendo. E talvez nós sintamos também as circunstâncias desse momento que nós vivemos, de enclausuramento, de impotência diante do vírus que aí está. Nós não podemos fazer nada, do perigo que estão os profissionais de saúde, como nossa irmã Carla, que é enfermeira, e outros irmãos médicos que estão, a Juliana, outros irmãos médicos estão nos hospitais aí trabalhando, e nós percebemos: será que Deus
me ama? Será que Deus está comigo nesse momento? Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos, ele começa então a olhar para a obra de Cristo na cruz e dizer: que diremos à vista dessas coisas? Que diremos? Veja que ele vai tratar do tema da alienação humana, da ira de Deus, da justificação por fé, da justificação pela graça, e também vai tratar do pecado e, por consequência, a morte, a separação de Deus. E nessa última sessão agora, Paulo então vai afirmar que nós somos mais que vencedores por causa do amor de Deus. Eu creio que esse é um ponto que você deve estar bem focado nessa hora. Você está certo do que Deus fez por você e como você deve se sentir nessa hora. Existem algumas razões pelas quais nós podemos ter certeza de que somos mais que vencedores por causa do amor de Deus. Primeiro, que Deus está a nosso favor. E Paulo vai falar isso aqui aos romanos, e ele vai mostrar que Deus de fato é por nós. E ele vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós e ele mandou o seu Filho Jesus Cristo. E aquele que não poupou, diz o verso 32, não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou a todos nós. Então eu creio que Deus provou o seu amor, fazendo a doação do seu próprio Filho em nosso favor, em nosso lugar, ele morrendo lá na cruz. Deus é por nós porque ele nos dará, juntamente com Jesus, todas as coisas, e o faz pela sua inteira graça. O verso 32 ainda, na última parte, diz: como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? E eu creio que essa é uma grande questão que nós devemos pensar. Deus é por nós também, porque não nos imputa ou não coloca sobre nós o pecado que nós somos merecedores. Mas aqueles que creem em Cristo, imputa-lhes a graça, a salvação. E Paulo vai cantar agora no verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E isso faz nos dá a ideia de que Deus vai estar nos justificando através do seu Filho Jesus Cristo. E Paulo continua dizendo: quem os condenará? Deus é por nós porque Jesus fez uma obra aqui extraordinária por nós, e uma obra que é chamada de mediação, ou obra medianeira. O texto de Paulo vai dizer no 34, o qual está à direita de Deus intercede por nós. E ele está, de fato, realizando essa obra de intercessão por nós lá nos céus. O diabo nos acusa, mas ele realmente nos absolve. Quando nós olhamos o texto de João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus responde então a Tomé, que queria saber como o caminho para se chegar até Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único meio de se chegar até Deus. Paulo também, quando escreve a Timóteo, no capítulo 2, nos versos 5 e 6, Paulo diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos como os nossos. Eu creio que isso nos leva a pensar nesse primeiro ponto. Deus de fato nos torna vencedores por causa desse amor, e Deus nos amou mandando o seu Filho Jesus Cristo. A segunda lição que nós observamos é que Deus deu o seu amor por nós, mesmo diante aqui dos sofrimentos. E Paulo vai cantar isso nesse belo cântico aqui de Romanos 8, nos versos 35 e 36, onde ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia,
perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, mesmo diante dos sofrimentos, Deus nos dá o escape. Isso nos lembra de como Deus provou a Abraão. Abraão tinha um único filho, e era o filho da promessa. E Deus, então, mandou que ele sacrificasse aquele filho. E Abraão, então, vai até o Monte Moriá, deixa abaixo os seus servos, leva ali a lenha, leva o cutelo, e então coloca fogo ali então na lenha, sobre a penha, sobre a pedra, e então seu filho pergunta, aonde está o sacrifício? E Abraão diz, Deus proverá. E Deus coloca ali o seu filho. Abraão coloca, aliás, o seu filho. E então ele está pronto a sacrificá-lo. E Deus então diz a Abraão, não faças tal coisa. E Deus então livra Abraão de oferecer o seu próprio filho. Então o texto diz, Gênesis 22, verso 12, o verso 11 diz que do céu bradou o anjo do Senhor, que faz isso nesse texto por 2 vezes. Então no verso 12 diz, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho, que era aquele filho da promessa, do qual descenderia o Cristo, o Messias, o Salvador. Quando nós percebemos isso, percebemos que nós também estamos às mesmas vicissitudes que Abraão estava sujeito. E ele estava, então, diante de uma cena de que ele estava para perder toda a obra que Deus mesmo havia prometido. Será que Deus deixou de amar Abraão? Será que Deus deixou de amar um povo que ele havia criado? Será que Deus deixou de fazer com que a sua existência exterminasse por causa daquela atitude que ele mesmo havia colocado? Na verdade, Deus estava querendo exercitar a fé de Abraão. Isso fez com que ele, através dos seus sofrimentos, ele entendesse que Deus o amava, que Deus estava com ele naqueles momentos de dor. Então, nós vamos aprender que Deus nos torna vencedores. Deus nos torna vencedores por causa do amor de Cristo, mas por causa também das dificuldades e das lutas pelas quais nós estamos passando, como essa epidemia, essa pandemia que estamos aqui sujeitos. A terceira lição que nós ouvimos nesse texto é que Deus nos dá a vitória final. E essa vitória é uma vitória final daqueles que são seus discípulos, são seus seguidores, são os fiéis de Deus, e nada vai separá-los do amor de Deus. Nos versos 37 a 39, Paulo vai dizer, em todas estas coisas, quer dizer, a mostrar que, de fato, Deus era por nós e que também nós haveríamos de passar por sofrimentos. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, não somente vencedores, mas mais do que vencedores por causa daquele que nos amou, por causa de Jesus Cristo que nos amou. E Paulo agora vai fazer algumas questões aqui, vai separar em duplas a certeza do que Deus está fazendo. Eu estou bem certo de que há nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura qualquer pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vitória, irmãos, é dos fiéis, daqueles que são os chamados fiéis de Deus. Isso nos lembra o hino 42, que você pode cantar no seu culto doméstico ou seu culto individual. A Deus demos glória, por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador,
a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança dos céus, como santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Esse é um hino de uma autora chamada Fanny Crosby. Fanny Crosby era cega e ela tinha plena certeza do grande amor de Deus. Eu convido você a também ter a certeza do grande amor de Deus, e nós somos vitoriosos em Jesus por causa deste grande amor. Que Ele nos abençoe. Amém.